Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui com vocês e parabenizar, a Solange, a Bia, a Dora e a Cacá, pela realização de um grupo que está há 30 anos se reunindo, Isso não é comum, não é verdade? Eu sou, na verdade, um outsider, Eu sou médico, mas eu tenho uma paixão muito grande por gestão. Eu brinco se talvez quando eu pudesse voltar no tempo, se hoje eu tivesse 18 anos, ser um executivo seria uma possibilidade na minha vida, que não existia, quando não passava pela minha cabeça. Quando eu tinha 17 anos, eu ia ser advogado, engenheiro ou médico. Escolhi a medicina e eu brinco a menos médica das especialidades, que eu sou psiquiatra, Então é mais, não entra muito no hospital. E depois eu fiz a segunda especialidade, que eu sou nutrólogo, que é um médico nutricionista, aí já mais médico. Muito bom. Então, liderança integral, visão consciente, planejar eficiente, execução eficaz. E o mundo de RH, o mundo da gestão é muito interessante, eu costumo dizer, porque existem gênios fora do convencional, tá certo? Isso não existe na medicina, por exemplo. A cura do câncer não se encontra fora da medicina tradicional, ela vai surgir provavelmente dali. Bem, então, como eu dizia, diferente da medicina, por exemplo, que você não vai achar fora do convencional grandes ideias, aqui não, você tem gênios, tá certo? Que fora do comum, do que é estudado, do que você vai fazer no MBA da Fundação Dom Cabral. Então eu brinco que eu tenho 3 indivíduos do mundo, do mundo de gestão, que eu tenho um fascínio por eles. O primeiro chama-se Elliot Jaques, que é o criador de um conceito chamado organização requerida, polêmico, mas brilhante. Eu sempre digo que a ideia que não nos incomoda não é tão importante, entendeu? Ela tem que te incomodar, porque ela desafia os seus pressupostos. E Jacques, com certeza, desafia muitos pressupostos. O segundo gênio chama-se Eliyahu Goldratt. O livro mais famoso chama-se A Meta. É o criador da teoria das restrições, que diz para você, Jacques nos fala o que fazer. Goldratt te fala onde, é no gargalo. Enquanto você não atuar no gargalo, está perdendo tempo. E o terceiro indivíduo chama-se Itzhak Adizes, autor de O Ciclo de Vida das Organizações, que te fala quando fazer, não é isso? Em qual fase do ciclo. Eu brinco que todos os 3 valem um MBA inteiro. Se você for ler, tem assunto para você ler. Posso te garantir que de literatura escrita por cada um deles é mais do que um camarada tem que ler no MBA. E é verdade, sem sombra de dúvida. Então, esses são os 3 esquecidos, que eu me interesso por eles, e por isso que eu acho, assim, como sendo um outsider interessado em 3 indivíduos que não são tão populares, podemos falar coisas interessantes. A curiosidade sempre me moveu. Essa é uma máxima de Mark Twain, que diz o seguinte: sempre que se encontrar ao lado da maioria, é tempo de pausar e refletir. Então, como eu sou um camarada conduzido pela curiosidade, sempre que eu me encontro no lado do que está sendo muito comum, eu tenho que procurar uma coisa diferente, que desperte o meu interesse. A gente vive uma época muito única, não é verdade? Quem aqui tem a sensação que, à medida que a vida foi passando, a demanda sobre você seguiu uma curva como aquela lá? Todo mundo tem essa sensação, não é verdade? Nós temos uma ilusão, tá certo? De que a nossa capacidade de atender a demanda vai seguir a mesma curva, mas não é verdade. A nossa capacidade segue essa curva. Mais ou menos por volta dos nossos 30 anos de idade, tudo começa a cair. Só sobe a pressão arterial e a gengiva do maxilar superior que colhe, aí ela sobe. E a glicose também sobe, o colesterol, Mas nós vamos conversar sobre isso. A ideia é que você possa manter esse platô por mais tempo. Tá certo? Como é que seria? É possível, é verdade. Então vamos conversar sobre isso. Esse não é o tema exatamente da aula, mas vou falar algumas coisas. Como você manter um platô de capacidade por mais tempo. Porque esse é o grande desafio, Peter Drucker dizia que o maior desafio dos países desenvolvidos, e um país como o nosso, vamos dizer assim, a caminho do desenvolvimento, era aumentar a produtividade do trabalhador do conhecimento. Esse é o desafio, Com a máquina vai funcionar mais depressa, fazer um sistema igual Henry Ford ou um Toyota
production system, né, um Lean, mas do trabalhador do conhecimento, é só você perguntar para Leonardo na agência dele de publicidade como que é o desafio que ele tem. O sistema de gestão, eu acho que nós temos muito a aprender com eles, com quem faz desenvolvimento de software, esses programas Agile, né, Scrum, né, que eles usam para administrar o conhecimento. Como é que você cria um fluxo de tarefas de conhecimento? E esse é o grande desafio. Então, a ideia de que nós vivemos uma evolução contínua, e por isso que o desafio não para, é que o mundo muda e esse mundo exige uma nova maneira de pensar. Mas essa nova maneira de pensar vai mudar o mundo. E essa maneira de pensar não resolve os problemas desse novo mundo. Então você precisa de uma outra maneira de pensar. E assim nós vamos infinitamente com problemas cada vez mais complexos. Tá certo? Talvez no futuro vai ter um robô que vai nos ajudar a pensar. Stephen Hawking, né, falou recentemente do perigo que vai ser o dia que eles pensarem. Vai ser a era de Ultron, né, que você viu no Vingadores 2 com seu filho. Eu vou porque eu gosto mesmo. Se vocês quiserem vir comigo, eles são bem-vindos, né? Mas eu vou porque eu lia na revistinha, tá certo? Então, agora que tem cinema. Então, o quarto autor que me ajudou nisso tudo, né, os três eram do mundo, né, de gestão, etc., de business. O quarto autor chama-se Ken Wilber, é um filósofo americano, criador do modelo integral, que se propõe a juntar, a sintetizar todo o conhecimento da humanidade. A Meta Integral, que é a consultoria baseada no modelo do Ken Wilber, vai ser lançada no Brasil a semana que vem. Eu faço parte do grupo. Ela veio, o CEO internacional é o Marcelo Cardoso, ex-vice-presidente da Natura. Então, quem quiser informação, entre em contato comigo, que eu passo com você 2 dias de encontro em São Paulo para apresentar a metodologia deles. Isso é parte do modelo que nos ajuda a entender o que eles chamam dos 4 quadrantes. Segundo Ken Wilber, toda a realidade tem que ser analisada em 4 perspectivas. 2 interiores, 2 exteriores. Exterior é tudo que você pode medir. Você pode medir o número de funcionários da sua empresa, você pode medir o seu colesterol, seu triglicéridos, sua pressão. Isso é mensurável. Interior, não. Você tem que perguntar para a pessoa para ela lhe falar. É uma dimensão subjetiva. Nós ainda temos 2 quadrantes individuais e 2 coletivos. E dessa forma você tem aqui todas as disciplinas que congregam a ciência. Ele pode dizer, do lado de cá está a ciência mesmo, que é o mundo objetivo. Está aí, por exemplo, a biologia, tá certo? A física, está tudo aqui, a química. Do lado de lá está a dimensão subjetiva, estaria a psicologia, né, com as suas linhas mais subjetivas. Aqui estaria, por exemplo, a sociologia, que é o interobjetivo, e o intersubjetivo é a antropologia, ou a dimensão cultural, por exemplo, da sua organização. Então, cada um de nós temos um interesse maior por um quadrante. Não tem nenhum problema. Desde que você entenda que é uma visão limitada da realidade. Tem gente que adora explicações subjetivas, psicológicas, não é verdade? Eu brinco com ele, e você tem excessos de todos os lados. Um exemplo que eu me lembro era quando o Rivaldo, então o melhor jogador do mundo, 2 vezes, né, pelo Barcelona, ia jogar na seleção brasileira, não conseguia jogar, diziam que era o peso da camisa da seleção que ele não suportava. Não era. Não tinha lateral para passar a bola para ele, você está entendendo? Era um problema concreto, não tinha nada a ver com psicologia, não tinha nada a ver com a subjetividade do Rivaldo. Tá certo? Eu tenho um interesse muito grande por este quadrante. É um quadrante da biologia, da neurociência, é a minha curiosidade. Eu sei que ele tem que estar interligado com os demais. Então a minha fala, ela vai ser mais focada nisso, por causa do nosso tempo. Mas pode ter certeza que eu tenho consciência dos limites. Você tem que considerar essa dimensão, sabe? Então, a perspectiva de liderança que a Meta Integral trabalha é um conceito que chama-se desenvolvimento vertical, que é diferente de um desenvolvimento horizontal. O desenvolvimento horizontal é mais conhecimento, habilidade, é um aprendizagem que se adquire no treinamento. Você precisa aprender a dar um feedback. É importante? A pessoa vai lá e aprende. Assim que você aprende aquilo. O desenvolvimento vertical é chamado de aprendizagem adaptativa, que é um conceito desenvolvido por Heifetz, que é um psiquiatra como eu, só que dá aula em Harvard, uma escola de liderança que dá aula. Em português o livro chama-se A Liderança no Fio da Navalha,
que a aprendizagem adaptativa é diferente, é uma maior complexidade. Então, o Heifetz, autor de Liderança no Fio da Navalha, é o quê? É uma visão piagetiana do adulto. Né? Vocês se lembram que Piaget pegava as crianças com 7, 6 anos de idade e tinha os 2 copos d'água com a mesma quantidade de água e do lado tinha um cilindro d'água. Ele falava assim, a mesma quantidade, está vendo? A criança sim. Ele pegava um dos copos, virava no cilindro e perguntava, e agora, onde tem mais água? E todas as crianças com 6 anos apontavam o cilindro, porque ela não tem conceito de volume. Volume é um conceito abstrato demais para uma criança na fase pré-operacional. Quando ela passa para o operacional, concreto, ela passa a entender o que é volume. Não adianta você explicar para ela quando ela está na fase pré-operacional. Esses saltos continuam na nossa vida adulta. Tá certo? Você tem vários autores. Jacques foi o primeiro a falar disso, mas você tem Robert Keegan, que tem um livro em português chamado Imunidade à Mudança, é um pedagogo da Escola de Educação. Você tem a Theo Dawson, que é uma parceira, também trabalha na Escola de Educação, que entendem e estudam esta perspectiva, que é isso que muitas vezes você deseja. Você quer que o indivíduo seja capaz de realizar uma tarefa num nível de complexidade acima do que ele está fazendo. Você quer que mude não o conteúdo, que é o horizontal do vasilhame, você quer que mude o tamanho do vasilhame, você está entendendo? Você muda o vasilhame. Então o que mudou? Coincidiu 30 anos da CERT, 30 anos de estudo, né? E não foi combinado, Dora. Isso é sincronicidade junguiana, não é isso? Para mostrar que eu não sou só do quadrante de cá, não é isso? Então, a perspectiva era que era uma linha reta. Você desenvolveria até os 30 anos, mais ou menos, o máximo que você teria neurogênese, né? E aí você ficaria no platô pro resto da vida. Hoje não, hoje é assim, ó, espalhado. Na verdade é assim, ó, a pessoa tem fases, tá certo? Ela sobe. Então ela mudou toda a realidade. Mas o que isso impacta a sua vida? Por que isso é tão importante? Porque o indivíduo ele continua importante no grupo. Segundo o estudo do Gallup, que é esse aqui, primeiro quebra todas as regras, 80 mil gerentes, 1 milhão de empregados, 15 anos de estudo, 40 empresas, entrevistas de 1h30. A relação com o gerente direto era um fator decisivo na permanência e motivação da força de trabalho e do talento nas empresas. A relação com o gerente. A pesquisa mostrou que o gerente não pagamento, os benefícios, prêmios, líderes carismáticos, corporativos, era um fator crítico na construção de um lugar de trabalho forte. O gerente era a chave, o indivíduo. Mas a relação com o seu gerente imediato é que determinaria quanto tempo de permanência e quão produtivo seria a pessoa em seu cargo. Tem falas assim, você faria hora extra todo dia da semana pela empresa? O camarada fala, não. E pelo Joe, seu gerente? Ah, pelo Joe, sim. Pelo Joe, fica aqui até 5 horas da manhã, se ele precisar. É o Joe. A empresa é muito abstrata, entendeu? Agora o Joe está no dia a dia com ele, Pepe. Então o Jacques tinha uma forma inteligentíssima que ele dizia que a capacidade de trabalho de um indivíduo podia ser quebrada em alguns fatores. Isso aqui não é a parte polêmica de Jacques, né? Mas isso é muito inteligente. Jacques tinha uma necessidade de conceituar tudo. Ele achava assim, o que é um gerente, o que é o trabalho, o que é a tarefa, por quê? Porque da mesma forma, quando eu falo assim, a pessoa teve um problema no apêndice, um médico alemão me entende, o japonês me entende, então ele dizia que tudo para virar uma ciência tinha que ser conceitualizado, senão ninguém sabia o que ele estava falando, cada um tinha uma opinião. Então a capacidade de torre de trabalho, ela é um fator da complexidade do processamento mental, do conhecimento aplicado, do comprometimento com valores e o comportamento requerido. Essa é a fórmula. Você atua lá na sua empresa, a pessoa adquire conhecimento, que é crescimento horizontal, não é isso? Ela tem que ser comprometida com valor, é verdade. O indivíduo pode ter tudo isso ideal, mas ele se adapta a trabalhar na Natura e não na Ambev, não é isso? Você pode garantir, você sabe disso, é muito diferente, né? Na Natura você vai dar uma ordem e fala, não, tem que pedir permissão para o comitê. E o comitê se reúne dali a 8 dias. Só que uma empresa, quando era desse tamanhozinho, com comitê é uma coisa. Uma empresa agora que tem 4 mil funcionários com comitê, né, muda tudo, porque
Os membros do comitê têm exatamente a ideia do trabalho que você faz no dia a dia. Quando era empresa pequena, ele tinha. Então ele dava um palpite que te ajudava. Agora, geralmente, ele dá um palpite que atrapalha, te atrasa a sua entrega. Então muda toda a relação. Comportamentos requeridos. Também importantíssimo. Vou dar um exemplo aqui. Então, o que é essa complexidade do processamento mental? Ela está em destaque porque, segundo ele, seria o fator mais importante e polêmico da fala dele. Tarefas segundo os níveis hierárquicos. Então, vou pegar, são 12 níveis, tá certo? Mas você fica tranquilo, a gente não vai ter o 12º, porque a organização mais complexa do planeta Terra tem 8 níveis, que é o Exército Americano, que é a organização mais complexa que existe. Nível 1, controle o acesso a este lugar. Não é isso que o porteiro faz, né? Atenda os clientes que entram, dê boa tarde, coloca o crachá, repare essa máquina, transporte e entregue essa mercadoria. E hoje eu falei para a Dona Eva, minha faxineira, que ela ia ficar famosa de novo, porque eu sempre conto a história da Dona Eva, minha relação com a Dona Eva. A Dona Eva vai ficar famosa de novo. Então a Dona Eva, tem que limpar o chão, a Dona Eva tem que fazer, a Dona Eva faz essas coisas, que é uma tarefa chamada deliberativa. Ela recebe uma ordem e ela segue. O segundo nível é diferente. Ele tem que ser capaz de dar um diagnóstico. Busque e selecione candidatos para esses postos, analise o sistema de faturamento, investigue como aconteceram essas falhas e capacite seu novo subordinado. Isso é completamente diferente. Eu tenho que saber, eu sei, eu tenho que dar o diagnóstico em que nível meu subordinado está e ensinar para ele. Isso aqui, para você ter uma ideia, é o nível de um médico, de um profissional de saúde. Ele diagnostica e atua. Então, para você ser um bom médico, você não precisa mais ser aquele extrato 2. É bom. É o cara crachá, mas é bom. Tupiu o nariz, dá um remédio, doeu a orelha, dá uma timoxilina, né? Doeu a garganta, a pressão subiu, toma um losartano potássio, o colesterol subiu, dá a estatina, uma tarefa dessa complexidade. O nível 3 é mais complexo. Instale um novo sistema de contabilidade, põe em funcionamento uma nova filial, aumente em 20% as vendas anuais, redesenhe essa linha de produção. Esse cara tem que ser capaz de olhar, diagnosticar, criar um processo para atingir o objetivo e criar alternativas caso aquele não der certo. Tá certo? Eu não vou estender, mas isso aqui, ó, é 4% da população do mundo. 4%. 80% a 90% estão, 80% aqui. Então a dificuldade é que você quer pegar um camarada, você quer fazer esse aqui e fazer aquilo. Eu vejo isso todo dia em empresas médias. O dono da empresa provavelmente é um 3 ou um 4, e ele vira para alguém 2 e fala assim, você vai lá, resolve isso, cria um processo para não acontecer de novo. Ele não consegue criar. Eu tive um cliente esses dias, eu falei, você que tem que ir lá e dizer para ele qual a métrica que você quer, e depois que ele te trouxer a métrica, você tem que falar para ele o que ele tem que fazer para mudar a métrica. Ele não vai fazer. Ele fala, por quê? Não adianta você mandar ele para o MBA, extrato. Ele vai fazer daqui 5 anos, quando ele mudar de extrato. Aí ele consegue fazer. Igual o Piaget, ele não sabe volume ainda. Então o grande debate é se nós conseguimos estimular esses saltos ou se você tem que aguardá-los, igual o Piaget dizia para você. A resposta é que existem pensadores no mundo que acreditam que você pode estimular isso. O mais famoso dele é o Raymond Forster, que é o criador do PEI, que algumas pessoas devem conhecer, um pedagogo israelense que pegou crianças vindas de campos de concentração e estimulou a cognição delas para elas conseguirem acompanhar o ensino comum, normal. Então, até possibilidades. E tem outras discussões, o Robert Keegan acredita que sim, mas só um dado importante, que eu não quero tirar a esperança. Jacques tem 15 mil pessoas acompanhadas, ele já morreu, ele nunca viu ninguém saltar da curva, tá certo? Isso é importante, nós sempre lembramos. Não que a gente não vai fazer. Mas o que eu vou propor para vocês é o seguinte, o que nós podemos fazer então para a pessoa poder explorar, dentro do limite dela, o ápice da cognição dela? É isso que nós podemos fazer. E isso já faria uma grande diferença. Em um país, que se você sabe, de cada 3 brasileiros, 2 não tem uma nota no PISA com capacidade para resolver problemas. Você sabe disso, né? E de cada 3, 2 não tem. Não tiram 450 no PISA. Na China é exatamente o oposto. De cada 3 chineses, 2 tiram. Isso significa, eu tenho um artigo que eu escrevi, chamado Liderança, Só Treinamento Não Basta, onde eu dividi o número de empresas pelo número de pessoas no Brasil, acima de 15 anos, capazes de tirar 450 no PISA.
Isso dá 3 funcionários, ponto 2 por empresa. Significa que o camarada que tem uma microempresa, só tem ele que pensa. Estatisticamente. Tá certo? Então, como é que o cara toca a empresa com 10 mil? É porque é tudo processualizado. Um 3 já pensou que o 2 tem que fazer, não é isso? A dona Eva chega em um checklist. Se eu esperar que a dona Eva diagnostique, eu tenho um problema. Né? Esse é um problema. A Carla, esses dias, o paciente saiu do banheiro e falou: Carla, o papel acabou. Carla falou: dona Eva, o papel acabou. Dona Eva entrou no banheiro, a Carla pensou, resolveu. Outra paciente saiu: Carla, o papel acabou. A Carla, impressionada, levantou e foi lá ver. A dona Eva entrou no banheiro, o papel que tinha acabado era de mão, ela trocou o papel higiênico que não tinha acabado e não olhou se o papel de mão tinha acabado. A dona Eva não deu um diagnóstico, não é isso? Simples, mas ela não deu, né? O meu tapete no meu consultório tem um antiderrapante embaixo. Então tem uma parte do tapete que fica debaixo da mesa. Eu falo: dona Eva, você não pode colocar o antiderrapante debaixo da mesa, senão fica uma ponta do tapete sem antiderrapante. Ela olhou para o horizonte. Eu falei: dona Eva, expliquei de novo, o tapete escorrendo. Dona Eva, olhou de novo. Aí eu falei: Sandra, eu explico, doutor. Eu falei: tá bom. A Sandra explica, não é isso? Né? Porque a Sandra consegue pôr uma palavreada, né? Com a dona Eva, né? Eu convivo com a dona Eva todo dia. Mas eu sou um chefe muito acessível, tá bom? A dona Eva vem, você já me pediu, ontem me pediu, doutor, meu irmão tem que aposentar, tem que receber um atestado que ele, acho que o irmão está com Alzheimer. Eu falei: dona Eva, eu tenho que ver o seu irmão pelo menos, você traz ele aqui, eu não tenho como dar um atestado, você nunca teve visto o seu irmão. Né? Mas ela queria que eu desse o atestado. Então, ela não conseguia dar um diagnóstico, por exemplo. Jacques, então, enfileirou os 8 níveis. O grande determinante é um negócio chamado time span, índice temporal discriminatório. A tarefa mais longa em tempo que você delega a uma pessoa é a sua sensação do nível dela, entendeu? Se eu delego uma tarefa e fico 6 meses sem conferir, essa pessoa provavelmente, aqui, ó, o 1 é de 1 dia a 3 meses. A dona Eva limpa o consultório todo sábado à noite, a Sandra confere na segunda. Você não pode delegar a dona Eva 30 dias de tarefa, porque o que ela faz? Vai faltar o detergente, vai esquecer o pano, entendeu? A Sandra tem que conferir. De 3 meses a 1 ano, é o extrato 2. Por isso que todo médico é mais ou menos 2. Qual intervenção médica o médico tem que fazer para acompanhar para 1 ano? Olha, nada, nenhuma. No máximo, uma criança que nasce sem reto, que ele tem que fazer uma colostomia, vai dar 1 ano e reconstruir. Tirando isso, não tem mais nada, não. Acaba tudo com 3 meses a intervenção dele. Ela repete, você entendeu, né? Eu dou um remédio, hoje de novo, dou um remédio, volta antidepressivo, está tomando, como é que está? Melhorou? É a mesma tarefa, o time span é o mesmo. 1 ano a 2 anos, é o extrato 3. Eu não tenho como não falar de política, que eu adoro. Nós temos um problema no Brasil de extrato. Esquece sua ideologia. O problema da presidente é que ela é menor que o cargo que ela ocupa, do ponto de vista de complexidade, você entendeu? É por isso que fica sobrando coisa assim, ó. Diretor de agência sem nomeação, ministro do Supremo 1 ano sem nomear, fica sobrando pedaço de tarefa. Ela não dá conta, para não dizer que eu estou sendo preconceito ideológico, o Lula dava conta. O Lula tinha o extrato à altura do Brasil. Ele dava conta. Você pode ter outros questionamentos, não concordar com a política econômica, mas ele tinha o extrato. Ela não tem o extrato. Ela microgerencia, ela faz o Brasil ser do tamanho dela. Ela se preocupa, já me falaram, com quem está passando o PowerPoint, quem está dando Enter. Se preocupa, briga com o cara que sai moendo de português no PowerPoint. Quando o presidente está preocupado com isso? Você está preocupado com isso, então é uma coisa séria, né? Não está nomeando lá o diretor da agência para preocupar com o PowerPoint. Então é um problema de extrato, tá certo? De extrato. É um problema de extrato. Não tem solução, na minha opinião. Por quê? Requeria um animal político muito grande, igual o Itamar, que põe um camarada abaixo dele de um extrato mais alto que ele. Mas esse era um animal político, né? Fernando Henrique, um 6. Itamar era um 4. Mas ele põe um 6 embaixo dele e deixava o 6 trabalhar. A Dilma não deixa ninguém trabalhar, não. Ela manda, ela quer tomar decisão de tudo. Então, se você for um 6 abaixo dela, você der uma decisão 6, ela não vai concordar, não vai entender o que é a decisão. Ela vai reduzir o tamanho dela. Aí o cara perde a paciência e vai embora. Esse é o problema. O exemplo, nós temos assim, eu não preciso dar exemplo de nada, é o exemplo atual do Brasil. É o extrato. 6 é 1, são 700 em 1 milhão de seres humanos. Fernando Henrique. Um 7, JK, são 200 em 1 milhão de seres humanos. E não tem nenhum na política, posso te garantir. Nem 6 mais, não tem. Pode ter um cara que vai trabalhar lá que seja 6, mas aí, né, vamos rezar para isso, para consertar. Tá bom?
Então o camarada extrato 6 olha o Brasil com 10 a 20 anos. Lá na frente. Está olhando geração na frente. Não é eleição na frente, é a geração na frente. Você não faz uma agência de controle para olhar a eleição, você olha para olhar a geração. Para criar um mercado de negócios confiáveis, com regras assim por diante. Mesma coisa numa empresa, né? Eu vou te dar um exemplo de empresa. A Microsoft é um exemplo para mim. O Bill Gates provavelmente é um cara 6, 7 como era Steve Jobs. O dia que ele saiu, nunca mais a Microsoft andou na frente. Ela só andou atrás. Não é verdade? Só andou atrás. O Surface é um tablet da Microsoft que eu tenho um amigo que quis comprar e não conseguiu. Não é um fenômeno isso? Algum dia você já quis comprar um iPhone e não conseguiu? Não. Ele quis comprar e não conseguiu comprar. O Steve Ballmer provavelmente era um extrato menor do que a Microsoft. Ele era um 5 comandando a empresa 6. Tá certo? Esse é o problema. Isso faz a gente ser humilde, entendeu? E eu digo que é claro que tudo tem a ver com a nossa história. Eu tenho um pai muito brilhante. O meu pai dava aula de matemática com 13 anos para quem ia fazer vestibular com 17. Tá certo? Ele no terceiro ano de medicina, ele estudava com o professor que ia fazer a prova de titular. Toda a minha vida, é claro, eu queria ser igual ao meu pai, não é isso? Mas não adianta você querer ser, você não tem um extrato. Então eu brinco assim, se eu tive que aceitar as minhas limitações, então bem-vindo ao mundo, né? Então eu quero para o mundo aceitar que vai te fazer muito bem, né? Então eu brinco lá na fundação que eu era doido para dar uma aula dessa no MBA e eu não posso dar, porque a Cristina disse que eu não posso tirar o direito de sonhar. Tudo bem, mas um homem de 40 anos tem que escutar. Não adianta você falar para a moça do RH, a pessoa do RH, né? Para a sua diretora, que você já fez 4 MBAs que diz que você vai virar diretor. Você não vai, não é por causa do MBA, é porque tem uma outra coisa que não sabe como desenvolver ainda, que você não sabe, como você fala, não amadureceu, o que é isso? Isso tem um nome, chama complexidade do processamento mental. É isso que você está chamando de amadurecer, não é emocionalmente, não, é outra coisa. Só que a gente não dá um nome. E nós entramos na estrutura mais complexa do universo, que é o cérebro, que tem a ver, isso tudo que eu estou falando tem a ver com o córtex, né? Ou seja, a cognição. A tentativa de trazer a neurociência, o que mudou? Eu brinco que eu acompanho isso há 20 anos. Eu tive a mesma experiência, eu costumo dizer, recentemente eu li Os Inovadores, que é a história da revolução digital, da descoberta do computador. O Lord Byron é um romancista inglês e a sua filha, o Lord Byron é um romancista inglês assim, bem promíscuo, sabe? Então a mulher resolveu criar a filha longe do pai e para afastar a filha das tendências do pai, ela tinha aula de matemática desde os 4 anos de idade. Ela não tinha aula de artes, mas ela tinha o gene dele. Então ela virou uma matemática, mas apaixonada por arte. Então ela tinha uma visão, vamos dizer assim, muito bonita da ciência. E ela escreve um artigo em 1865 prevendo o computador. Não sei se você sabe, o inglês criou um computador em 1865 chamado Charles Babbage, que era tocado a vapor. Só que ninguém conseguia repetir, fazer 2 máquinas iguais, porque o artesão não conseguia fazer as engrenagens com tanta precisão. Então quem leu esse artigo aguardou, na verdade, 30 anos o transistor chegar. Porque sabia que o dia surgiu um negócio que ia possibilitar nós termos um computador. Então eu brinco que eu esperei 20 anos, porque antes que eu acompanhe isso, quando que esses conhecimentos do cérebro iriam vir para o mundo corporativo, e eu brinco, talvez eu achar o meu lugar nele, né? Na verdade, isso acontece de 8, 10 anos para cá, quando você passa a poder ver o cérebro em funcionamento. Isso mudou tudo. Então não é, né, você consegue entender o cérebro, não é uma fotografia, é um filme. Então você faz pontes entre a neurociência e a liderança no que se refere à regulação emocional, à decisão e solução de problemas, à colaboração e influência, à facilitação de mudanças. Essas são as 4 áreas básicas que há essa interface. Então, para começar, a melhor metáfora para simbolizar o homem é essa metáfora hindu, na minha opinião. O homem é um guia sentado no elefante. O elefante, que é a parte primitiva do cérebro, tem 600 milhões de anos. O guia tem somente 300 mil anos. É a nossa consciência. Qualquer um na sala sabe que quando esse elefante quer virar para a direita, você tem que fazer muita força para fazer ele voltar para a esquerda. É isso? Muita força. É mais ou menos aquela história, você passa na Araújo e compra um
chocolate, você fala, vou comprar barra grande que está em promoção, não é isso? Eu pague 1, leve 3, não é assim? E você fala, não, mas eu só vou comer 2 quadradinhos. Quem determina se vai comprar ou não é você, a parte de 300 mil anos de existência. O quanto que vai comer, é o elefante, de 600 milhões de anos. Porque ele sabe racionalizar para você, não é isso? Ele fala assim, você merece. Você teve um dia muito difícil hoje. Aí você come mais 2. Isso. Se não é um dia de merece, mas merece para comemorar. Hoje é dia de festa, hoje não tem problema. Chocolate dia de festa não engorda. Hoje é 30 anos da festa, hoje pode. Porque 30 anos só faz uma vez. Hoje você pode comer chocolate, hoje pode. Tá certo? Então, essa luta é eterna. É a luta da razão com a emoção, Platão com a carruagem, os cavalos, aquela história toda. Então, qual é o problema? Nós recebemos, o elefante, o guia, ele pode assimilar o cérebro 11 milhões de bits de informação por segundo. Eu vou repetir, 11 milhões de bits. Sabe quantos você é consciente dele? 40. De 11 milhões de bits, você tem consciência de 40. E a pessoa acha que decide racionalmente. Racionalmente o caramba, não tem nada de razão não, os troços que passam aqui do lado, você não está nem vendo, entendeu? Está influenciando sua decisão o tempo todo, né? Tá certo? Então, isso influencia, literalmente influencia. O camarada coloca números na sala, a pessoa escolhe aquele número mais vezes, estatisticamente. É igual o filme, né, que eu vi esses dias de um jogador que ele fazia o cara apostar num número, né? Ele fez o cara com o Will Smith, né? Um filme bacana, né? Era um apostador que sabia que era viciado, um chinês, ele vai induzindo, ele escolheu 51, que era o camarada estava no campo amando deles. Então ele vai induzindo o número. Não chega a tanto, mas é impressionante. Então o córtex pré-frontal é o nosso guia. Quais são as funções do córtex pré-frontal? Então eu brinco assim, tudo que nós fazemos é para o córtex pré-frontal. O coach que você faz é para o córtex pré-frontal, o treinamento que você quer que a pessoa aprenda é para o córtex, tudo é córtex pré-frontal. É isso que a gente espera. Então, Jacques provavelmente era córtex pré-frontal, nível de córtex pré-frontal, mais complexo, menos complexo. Funções de compreensão, de decisão, de recordação, memorização. Ele não é um HD, ele é a memória RAM, tá certo? Então ele não foi feito para guardar número. Eu não sei nem o nome da minha mãe, que bom, não foi feito seu cérebro para guardar número, entendeu? Não foi feito para isso. Você põe no seu celular. Então, se você fala assim, eu vou lembrar, você ocupa a sua memória RAM e falta a memória RAM para fazer outras coisas na vida, no seu dia a dia. Tem insights, as ideias nascem no córtex pré-frontal. Ela nasce de uma forma mais complexa. Na verdade é o seguinte, você pensa, vai descansar, a ideia vem, não é isso? Porque é uma luta entre o lado esquerdo e o direito do córtex, né? Essa luta. Então você pensa com o esquerdo, na hora que o esquerdo cansa, ele deixa o direito se manifestar. É isso que acontece, a ideia vem. Então toda ideia nasce na hora do descanso, você tem que dar o descanso. Então eu não consigo entender uma pessoa reunida na empresa, ficar 8 horas dentro de uma sala fechada, tomando cafezinho, comendo pão de queijo, e achar que vai sair uma ideia que presta. Porque depois, até a 4ª hora, só tem elefante ali dentro. Tá certo? Não tem mais córtex, não tem como sair uma ideia inteligente, porque não tem. É desumano isso. Eu conheço, aí fecha a janela para o camarada não olhar para fora. Então tá, meu filho não olha para fora, mas ele olha para dentro, e fica imaginando ele no domingo, lá no Minas, dentro na piscina, né? Fica imaginando ele andando de bicicleta. Quem disse que está prestando atenção no que você está falando? Não. É brigar contra a natureza humana. Tá certo? Ter empatia. Então, quando o elefante é acionado, quando a gente está ansioso, tenso, você é lobotomizado. O seu córtex é cortado, só fica o elefante, que tem 600 milhões de anos. É um software sem upgrade há 600 milhões de anos. O córtex já está velho, tem 300 mil anos sem upgrade. É um problema? Imagina o outro. Então você tem que no mundo hoje, mesmo usando seu córtex, usar ferramentas para gerenciar, por exemplo, a informação. Vou sugerir uma, chamada Evernote. Alguém usa Evernote? Evernote, é isso mesmo, Evernote. Evernote é assim, você achou um site que você gosta, você clica no elefantinho, que é um elefante, por coincidência, porque não esquece, ele guarda o site.
Você está fazendo uma aula de um assunto, eu vou colocando tudo lá, PDF, tudo lá, o Word, tudo, o slide, o site, a entrevista. O dia que eu vou dar aula, eu abro o Evernote daquele assunto, está tudo lá dentro. Eu tenho a ideia que agora eu gravo no meu iPhone, eu gravo, mando a voz vai para o Evernote. Ever, para sempre, E-V-E-R, Note, N-O-T-E. É uma extensão do seu cérebro. É a inibição. É a única parte que inibe o elefante, não foi isso que nós falamos? Vamos experimentar o que é a inibição. Eu quero que você leia a cor da letra, não a palavra. Combinado? Leia para mim a cor da letra. Vermelho. Cor da letra. É isso aí. É essa, né? É essa, mas é isso. Então, você tem que morder a língua para segurar o elefante. Você usou o seu córtex. Você viu como é difícil? Uma coisa tão boba, não é isso? Essa é a parte do cérebro que você usa para lidar com todos os hábitos novos que você tem que fazer, não é isso? Não é? Que você usa para poder fazer a sua dieta, fazer atividade física, resolver os problemas da empresa. Você gasta essa parte. Se você tem que fazer esse esforço todo só para ler uma letra, você tem noção do pouco de córtex pré-frontal que você tem disponível. Aí a pessoa fala assim, não, hoje um cliente falou comigo, não consigo, doutor, fazer a dieta. Eu falei, claro, você não consegue. Você te manda comer suco de mirtilo 3 horas da tarde, pelo amor de Deus. Quem vai andar com suco de mirtilo dentro da bolsa para tomar 3 horas da tarde? Você vai fazer a matula de manhã, sair de casa? Não, você não vai, essa dieta não vai durar nem 40 dias, você concorda comigo? Né? Não, você tem que fazer mais, facilitar a vida. Você anda com a barrinha de cereal que é não perecível. E a castanha, doutor? Faz castanha, você separar em saquinho. Se você colocar 1 quilo, eu como inteiro, é claro, o elefante, minha filha, ele vai comendo, né? Ele acha que é pipoca, que está no cinema, né? Você anda só com o saquinho, você acabou. Não pode, o céu como inteiro, não é para dar o sal. Aquilo ali fica trancado num cofre, aquilo. Só sai de lá em pacotinhos, entendeu? Perigo. Um hábito tem que ser o menor possível. Então a quantidade de hábitos, é tanto hábito para mudar que a pessoa não dá conta. Então esse é o córtex, por isso que ele tem que ser muito bem tratado. Então toda a conversa é para o córtex, você tem que poupar o córtex, facilitar a vida, né? Criar um contexto que você não tem que gastar seu córtex, tá certo? Um contexto que te lembre daquilo que você tem para fazer. Você vai no Walmart, é engraçado, você entra lá, tem assim uma plaquinha. Sorria para todo mundo que estiver a 4 metros de você, não é assim? Até eu sorri. Então, na terceira vez que eu fui lá, eu estava sorrindo. Não é porque é engraçado, vai estar lá, te lembra, não tem tanto a ver com você aprendeu. Né? E um dia vira um sorriso natural. No início, é claro, é sorriso de político, né? Mas depois vira um sorriso natural. O nosso poder de inibição, ou seja, o livre-arbítrio. Você tem uma ideia? Isso aqui é meio segundo. Eu mexo meu braço. Meio segundo é o seguinte. Vem um comando para mexer meu braço. A pessoa, eu estou seguindo a ordem de um pesquisador. Ele fala, mexe o braço. O sinal cerebral vem o desejo de mover. Eu tenho 0,2 segundos para inibir o movimento. Ou seja, 20 décimos de segundo. Ali que está o livre-arbítrio. Você acha que se você não estiver bem centrado, você ia segurar o elefante? De jeito nenhum. Então nós temos que acionar o nosso córtex pré-frontal. Esse é o grande desafio e eu vou dar para vocês talvez a metodologia mais eficaz que existe. E aqui nós vamos recordar o Leonardo da Vinci, atribuído a ele. A simplicidade é o máximo da sofisticação, não é isso? Então Steve Jobs queria um botão, só um. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Então a gente tem que buscar simples. Como é que então eu posso analisar a performance humana? Os resultados que uma pessoa entrega. Eu vou analisar e falo assim, o resultado tem a ver com o comportamento, é verdade. O comportamento tem a ver com o quê? Com o pensamento. O pensamento tem a ver com o sentimento. O sentimento tem a ver com as emoções têm a ver com a fisiologia. Eu vou explicar tudo para vocês, o que é cada um. Emoção não é sentimento. A emoção, o sentimento é a consciência do estado emocional. A fisiologia são os dados enviados pelo seu corpo. Então minha mão suou frio, meu coração disparou rápido. Disparou. Essa emoção chama-se ansiedade. Não é isso? Eu posso estar consciente dela ou não. Não é verdade?
Eu te garanto que antes da pessoa ter aquela crise de pânico, ela estava ansiosa, só que ela não tinha consciência. Aí o corpo deu de presente para ela uma bomba para ver se ela acordava, não é isso? Hã? Você vai no dentista e fala assim, você está tenso? Então não, tá desgastando. Você não está consciente, mas está tenso. Não é verdade? Você é homem, então você fala que você está angustiado. O quê? Você fala angústia. O que é angústia? Mas geralmente é uma dor no meio do peito. Porque, né, nós temos uma ignorância emocional. Né? O sexo masculino é mais difícil de discernir as emoções do que o sexo feminino. Então, a intervenção tem que ser o contrário. Eu adoro a terapia cognitiva, né, onde a maioria dos coaches são baseados. Mas qualquer um sabe, já lidou com pessoas deprimidas, você fala para ele assim, pensa coisa boa, não vai pensar nunca. Se fosse assim, eu estava resolvendo todos os problemas do mundo, não é isso? Por que não pensa? Porque a emoção que está no fundo é que determina o cunho do que você vai pensar. Eu estou triste, eu só penso em tristeza. A pensa é coisa boa, você faz um esforço, você gasta metade do córtex para pensar uma coisa boa, mas você tem que trabalhar, não é isso, né? O primeiro problema que vem é, aí o córtex desarma, aí sua emoção toma conta. Então a saída é o quê? Primeiro você tem que cuidar da fisiologia, você tem que mudar a sua fisiologia. Para aí mudar a sua emoção, mudar o seu sentimento, aí você consegue mudar o seu pensamento, aí o seu comportamento muda e você tem uma performance, uma entrega de resultados diferentes. O jeito mais fácil de fazer isso é respirando. Eu vou falar. Se você aprender a respirar direito, você resolve metade dos problemas da sua vida. Metade dos problemas resolve respirando. A outra metade, 25% você tem que fazer terapia. E os outros 25% não tem cura mesmo, não se preocupe, não gaste seu tempo com isso. Então cuide dos 75% que você tem controle, não é isso? Não é aí que você tem que atuar. Se o Brasil soubesse respirar, ele não teria perdido de 7-1. Ele ia perder de 3-1 da Alemanha. Tinha que perder, claro. Mas o Brasil sofreu um colapso. Atletas têm isso. O Diego Hipólito teve. Caiu de bunda em Pequim, caiu de bunda em Londres. Tá certo? É o desprezo pelo preparo emocional de um atleta. E qualquer atleta de elite sabe que a luta é ganha no tatame. Ou seja, lá na quadra, dentro da cabeça, aliás. É o que chega no tatame na hora da luta, que ganha dentro da cabeça. Está aqui, ó. Igual eu brinco, a dieta é ganha no supermercado. Né? Ela não é ganha depois que você senta na mesa. Ela já perdeu, né? Ela ganha no supermercado. O que você comprar lá e colocar na geladeira, é isso que vai fazer a dieta funcionar. Então, a luta ganha aqui dentro. Se soubessem respirar, teriam mudado o estado emocional deles e conseguido perder de 3-1 e não dar um vexame. Porque os alemães não deram de 10, de 11, porque ficaram com pena. Não é isso? Por respeito ao anfitrião, eles não bateram mais. Não é? Muito bem. Então, o primeiro item que é a regulação emocional, que tem a ver com a fisiologia, ou seja, você vai mudar a emoção se mudar a fisiologia. Como é que funciona uma emoção? Vamos supor que arousal é um conceito, né, que é como se fosse o aumentar do tônus de energia do indivíduo emocional. Vamos supor que a emoção surge aqui. Antes da emoção surgir, você pode, por exemplo, selecionar a atenção. Eu tenho medo de elevador, então eu seleciono a atenção, eu não ando de elevador, não é isso? Eu mudei, selecionei a atenção, eu ando de escada. Mudança de foco da atenção. A pessoa tem medo de barata, aparece uma barata aqui, ela não olha para a barata, não é isso? Ou ela tem medo de falar em público, mas ela tem que falar, ela não conseguiu selecionar a atenção, o que ela faz? Ela olha para a amiga dela, não é isso? A amiga, né? Olha para o Léo fica assim, é isso mesmo, né? Te dando apoio moral, não é isso? Aí você fala, beleza, você vai perdendo o medo. Você mudou o foco da atenção. Mas depois que a emoção surge, você tem 3 caminhos. Você pode expressá-la, se for conveniente socialmente, então aí não tem problema. Você pode reprimi-la, né? Então você ficou com raiva, mas você não pode expressar, você reprime. Acontece quando você reprime uma emoção, para o seu cérebro ela foi expressada. Porque quem reprime é o córtex. O elefante, que é o sistema límbico, expressou, então você segurou para o cérebro estar ativado. E para quem está do seu lado, ela também capta. Chama o efeito ripple, que é jogar uma pedra no meio de uma lagoa, faz aquele efeito. Quem está do lado, capta que você está com raiva, triste. Como é que sabe disso? Pegam lá, 10 pessoas colocam num círculo. Todo mundo monitorado, a pressão, o batimento cardíaco, tira uma pessoa, leva ela para assistir um filme. Aliás, a cena mais triste do cinema.
é considerado a cena do filme O Campeão. Quem assistiu? Que é o garotinho, né? Que o pai vai lutar, volta a lutar para agradá-lo e o pai morre na luta. É uma cena onde ele está sobre o corpo do pai, chorando, o garoto, um senhor ator, né? É considerada a cena mais triste do cinema. A pessoa assiste aqui, volta triste, na hora que ela senta na roda, a pressão de todo mundo e o batimento cardíaco muda. A pessoa capta o seu estado emocional, você não precisa dizer. Tá certo? Tem o elefante, 11 milhões de bits, né? 11 milhões de bits de informação. Capta. Tá certo? Capta. Ele capta. Então, só resta a mudança cognitiva. Como é que você vai mudar? Primeiro, você tem que identificar que estado emocional que você está. Você tem emoções de alta ou baixa energia, negativa ou positiva, que são agradáveis ou desagradáveis. Você tem emoções alta, positiva. Você se sente revigorado, confiante, desafiado na sua vida. Ninguém passa a vida só aqui. É só em livro de autoajuda que a pessoa fica, eu estou aqui, 24 horas. Porque não existe isso. Porque o sistema vivo, ele tem que ter alternância, ele tem que se recuperar. O coração contrai, relaxa, então você tem que vir aqui para baixo. Você teria que ter momentos de paz, serenidade, para recuperar, igual um atleta. Treinou, descansou, treinou, descansou, treinou, descansou, treinou, descansou. Quando não descansa direito, vai parar ali. Raiva, ansiedade, ressentimento. E se continuar ainda sem ter momentos de descanso, esgota. É um burnout, né? O Globo Repórter fez um programa recente sobre fadiga, né? A pessoa não consegue sair da cama. Isso é o extremo. Todo dia no meu consultório eu acho uma pessoa com a síndrome que seria uma fadiga adrenal. A pessoa fica estressada por tanto, ela exige tanto do sistema dela, que ela se sente cansada. Ela acorda de manhã, o sono não é restaurador, mesmo que ela durma 10 horas. Sábado e domingo não é suficiente para trazer ela de volta, né? Ela sente assim, desejo de comer açúcar, né? Para compensar. Porque compensar o quê? O cortisol que está alto, porque está alto, né? Está cronicamente alto. Isso é uma desautonomia. Aí vão te dar um antidepressivo. Não é depressão. Não é depressão. É um problema. Não é depressão por quê? Porque não tem tristeza, não tem angústia, não tem ideia suicida. Não é depressão. É um cansaço. É aqui, ó, daqui para baixo. Tem que tratar de outra forma. No caso, as pessoas se manifestam. Tem gente que tem diarreia, o intestino atrapalha, não consegue digerir, o alimento para no estômago. E, na verdade, lá está o cara do estômago, trata o estômago, não é isso? Aí dá uma omeprazol, não resolve. Aí entendeu? Fica pulando de médico em médico. Então foi uma ontem lá no meu consultório ontem que tinha ido em 8 médicos. Um falou isso, porque na verdade é sistêmico. Você tem que cuidar da base, acabar com a fadiga, trazer a pessoa de volta. Porque o sistema acostumou a ter um cortisol alto, passou a achar que aquilo que é o normal, não é normal. Então perdeu a regulação do cérebro para a glândula. O cérebro não dá uma ordem para parar de secretar cortisol. Você tem que mandar parar. E tem gente que você vai dosar, tem um cortisol lá embaixo, já esgotou. Você fica em pé, começa a ficar tonta, porque não tem cortisol para segurar o tônus da pressão arterial. Então eu vou apresentar para vocês a minha solução, a sugestão. Adotado no Google. Né? Esse aqui é um livro, adotado em várias empresas, mas o mais famoso foi esse livro do Google, uma Busque Dentro de Você. É um programa de 8 semanas no Google, de prática de mindfulness, ou atenção plena. É uma forma de meditação sem cunho religioso, que aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Os estudiosos do desenvolvimento vertical acreditam que processo de autoconhecimento, de prática de estados, como meditação, pode estimular o salto de um nível para o outro. Mas mesmo que isso não seja verdade, se você praticar, você vai usufruir o ápice da sua cognição, que é o que é importante. Então, nós não vivemos no momento presente. Isso causa uma série de problemas. A gente consome muito mais energia. Toda vez que você multitarefa, você consome o seu córtex muito mais. Diminui o prazer de viver, porque é mais ou menos o seguinte: o camarada está trabalhando, está pensando no lazer. Ele está no lazer, está pensando em outras coisas. E quando ele está fazendo outras coisas, ele está pensando no trabalho. Então, ele nunca está onde ele está, né? Ele não está ali. É um vício.
feito no Google, tá? No Google tem. Isso aqui é um paciente em estado meditativo, você vê que o córtex pré-frontal, tá vendo aqui, ó? Mais acionado que o de cá. Nós temos evidências, então, hoje nesse nível, em nível celular. Quem medita tem os telômeros. O que são os telômeros? Toda vez que uma célula divide, ela desgasta a ponta do cromossomo, que chama telômero. Quem medita, os telômeros são menos desgastados. Então vai viver mais. Tá certo? Os telômeros são menos desgastados. Porque, na verdade, a gente vive, a nossa célula é programada para reproduzir X vezes. Quando chega a X vezes, ela se mata. Ela tem uma apoptose. Se a nossa célula não parasse de reproduzir, nós não morreríamos. Aliás, existe um animal no planeta que não morre. A água viva é eterna. Ela morre se um bicho morder ela, se você pisar nela. Agora, se você colocar dentro de um aquário, ela vai embora. Ela vive para sempre. Então, mas você vai falar de meditação para um executivo. Como é que você convence um engenheiro a fazer isso? Não é verdade? Esse é o problema. Eu convenço com facilidade. Vou te explicar como. Existe um índice no coração chamado variabilidade cardíaca. Tá certo? Nós sabemos hoje que a variabilidade cardíaca tem uma relação com a ativação do córtex pré-frontal. O que é a variabilidade cardíaca? Quando você pega seu pulso e vê seu batimento, e você vê que você bate 60 vezes por minuto, não significa que a cada segundo teve um batimento, entendeu? Bateu 60 num minuto, mas não é 1 por segundo. Ou seja, o tempo entre uma batida e outra nunca é o mesmo. Se esse tempo entre uma batida e outra variar muito, você tem uma arritmia. Mas se variar pouco, você tem um nível de estresse acima do normal. Acima do ideal. A variabilidade cardíaca é o melhor preditor de morte no mundo atualmente. Quem assiste CSI? Assiste aqui? CSI. Então, o produtor de CSI, que é a série de maior sucesso nos Estados Unidos, chama Jerry Bruckheimer. Ele tinha um sócio chamado Don Simpson, que foi um criador, na época, Um Tiro da Pesada, que era um filme com Ed Murphy, que deu origem a um tipo de filme que é ação com humor, tipo A Hora do Rush e tal. Ele era um indivíduo muito bem sucedido, usuário de drogas, assim, quando ele morreu tinha 29 substâncias no sangue dele. E um dia ele foi fazer uma avaliação com o médico, a pedido do médico dele, o médico mediu isso aqui, olhou e falou, pô, esse cara vai morrer em 6 semanas. Ligou para ele, pro médico dele e falou assim, ó, o exame dele, rapaz, gravíssimo, a variabilidade dele muito baixa. O médico dele ligou para ele e falou assim, o médico disse que você vai morrer em 6 semanas. Ele falou assim, que babaquice esse médico. Ele não voltou no médico, o médico inconformado fez um relatório e mandou para a casa dele. Com 6 semanas ele estava morto. Ele morreu, ele teve um infarto. A polícia achou o relatório do médico e foi investigar o médico para saber como que o médico sabia disso. Porque o maior preditor de morte é isso aqui, ó. Você pode fazer, usar de várias formas. Então, na verdade, é uma harmonia, tá vendo assim? A frequência cardíaca varia de uma forma harmônica. É como se fosse uma música boa. Então, você tem equipamentos. Então, a gente faz um workshop, onde você leva um equipamento, você tem vários dedos. O camarada liga no dedo, na orelha, que vai captar. Eu peço para ele, pensa numa coisa boa. Ele pensa numa coisa boa, aumenta a variabilidade. Eu penso numa coisa ruim, piora a variabilidade. Respire de uma maneira correta. A maneira correta é respirar de maneira rítmica. Puxa 1, 2, 3, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, sempre mantendo o ritmo e suave. E se você tornar a expiração maior do que a inspiração, você relaxa. Porque o soltar do ar é parasimpático. O puxar do ar é simpaticotônico. Ele tensiona e o soltar relaxa. Então, se você prolongar a expiração, você relaxa. Por isso que o professor de yoga manda você soltar o ar prolongadamente. Mas com isso aqui, ele vivencia. Ele tem o poder de vivenciar. Ninguém está falando, você vivencia. Conseguimos ligar esse nele durante 24 horas. Ele faz um mapa. No dia seguinte, você pega o mapa e pergunta para ele qual foi o momento mais tenso do seu dia. Ele fala assim, foi ontem, 9 horas da manhã. Se olha o mapa, foi às 3 horas da tarde. Significa que 3 horas da tarde teve uma coisa tão estressante que nem consciência ele tem disso. Igual quando você corre de um leão. Você corta o pé e não sente que cortou o pé. Você não tem consciência do corte. Ele não tinha consciência de quão estressante era
estar com aquela pessoa, fazer aquela atividade. Então, é revolucionário. Então, para mostrar que um dos assuntos era decisão, regulação emocional, decisão, né? Nós somos vítimas de vieses, tá certo? Isso é ligado à psicologia econômica, economia comportamental, que deu um prêmio Nobel ao único psicólogo, só o único psicólogo que ganhou um prêmio Nobel foi Daniel Kahneman, que ganhou em 2002 de economia. Pavlov ganhou, mas não se considerava psicólogo, ele era um fisiologista. Então, nós temos 63 vieses. Eu não tenho como explorar todos eles, eu quero falar só de um ou dois. Quanto mais acionado o seu córtex estiver, menos vítima dos seus vieses você é. Porque o elefante é que é vítima de viés. Como o córtex é pequeno, pré-frontal, você tem que fazer esforço para usá-lo, a maioria das decisões não são racionais. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro é a ancoragem. Acreditem, essa imagem A é da mesma cor da B. Você vai falar, não. Porque está ancorado duas coisas. Primeiro, que você acha que isso é um tabuleiro de dama. E a sombra desse objeto cria essa ilusão de ótica. Aqui, ó. Isso não é criado. Você é um professor do MIT. É a mesma cor. Por mais que eu insista, nós não conseguimos ver. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Você fala, como é que eles usam isso? E daí? Coisa boba, né? Ilusão de ótica. Usa assim, você quer ver? Você vai assinar The Economist, a melhor revista de negócios do mundo, de economia. A Economist tem 3 formas de assinatura. A primeira é só a versão digital, $59. A segunda é só a versão impressa, $125. E a terceira é a impressa mais a digital, $125. Claro, como é que é a percentagem de assinaturas? 16% das pessoas assinam só digital, provavelmente o camarada que quer ter pegada zero, sustentabilidade, não é isso? Não quer juntar papel em casa. 0 assinam só a impressa e 84% assinam a impressa com a digital. E você se pergunta, para que então que está essa porcaria desse negócio aqui no meio, não é isso? Para que isso, não é verdade? Você vai gostar agora, ó, que lindo. Você lembra que era 84/16, não é isso aqui? Se eles tirarem a opção somente escrita, 68% assina digital, 32% assina escrita mais digital. E custa 59. Eles ganham menos, você concorda comigo? Olha que coisa inacreditável. A presença de uma opção que dá a sensação para você que você está ganhando alguma coisa de graça, que você não está ganhando nada, que a digital já está paga, né? Você fala, é grátis. Não é grátis, né? Mudou tudo. Não é inacreditável? Impressionante. No congresso agora com o RH, né, eu brinquei que nas escolhas colocaram o doce antes da comida. Então o pessoal comia doce de leite antes, almoçar e voltar para comer de novo. Eu terminei minha palestra, quando voltei lá eu tinha tirado, mas no dia anterior estava lá a mesa antes. Por quê? O contexto ancorou o doce, mas ficou antes. Você quer que eu como salada, você põe a salada antes, na linha do bandejão, que ele vai servir de salada. Você colocar depois, não serve de salada. Isso chama-se arquitetura de escolha. Você quer ver uma fascinante? Outra coragem. Richard Taylor, professor da Universidade de Oxford, ele perguntou o seguinte, de 0 a 10, qual o seu nível de felicidade? A pessoa falava 5. Com que frequência você namora? A pessoa dava um número lá. Beleza. Aí ele inverteu a pergunta para um outro grupo. Com que frequência você namora? De 0 a 10, qual é o seu nível de felicidade? Olha que coisa inacreditável. Quando ele fez a pergunta nessa ordem, a relação entre felicidade e namoro era 0,11. Não tinha importância estatística. Quando ele inverteu e falou com que frequência você namora, de 0 a 11 sua felicidade, de 0 a 10 sua felicidade, deu 0,62. Aumentou 6 vezes quase e tinha importância estatística. Eu tenho uma pergunta muito curiosa para você. Será que a ordem das perguntas de como você avalia o clima na sua empresa, a ordem das perguntas do Great Place to Work, determina uma correlação estatística que não tem nada a ver? Tem nada a ver, só tem a ver com a ordem da pergunta. Você está me entendendo? Então eu e um amigo de 62 anos, brilhante, nós temos um serviço que a gente chama de auditoria de bem-estar. A gente olha todas as intervenções que a empresa faz. E baseado nos viés e na economia comportamental, a gente fala o que realmente está funcionando e o que é um viés.
Porque muita gente acha que o Google é o Google porque dá café de graça. O que é café de graça? O que está por trás do café? Porque todos esses índices de medir bem-estar, FIB, todos eles, o grande problema é que eles medem a circunstância. Eles perguntam o café, o salário. E isto, nós sabemos, hoje é responsável por 10% do seu bem-estar. 40% do seu bem-estar é de atividades chamadas intencionais. São a valorização das relações humanas. Como que o Google faz isso? Por exemplo, a cafeteria é um lugar que todo mundo se encontra lá. Não tem a ver com o café, tem a ver com onde ela está. Entendeu? É outra coisa por trás. Então a gente faz uma auditoria e sugestões do que você pode fazer para alavancar e passar a ter resultados com o custo que você já gasta, ou até menor. Terminando? Quantos minutos? Sim, está ótimo. Então, mais 2 tempos para passar por ele, colaboração e influências, facilitando mudanças. Nós somos motivados muito mais pela ameaça do que pela recompensa. Então, essa é a motivação básica do ser humano. Enquanto você não amenizar a ameaça, ele não vai olhar para a recompensa. E o que dá esse senso de ameaça? Basicamente é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Primeiro, para a gente lembrar que a ameaça, nós somos um animal social. Então, a dor social, ela é no nosso cérebro, ativa a mesma região da dor física. Isso é fascinante. A gente sabe hoje, quem estuda dor, que a dor é uma coisa à parte da doença. Você deve ter conhecido que tinha uma dor na coluna, operou na coluna, a dor continua. O médico fala assim, não, mas a coluna está boa, a dor está lá. Por quê? Porque é igual a dor fantasma. O cérebro aprendeu a sentir dor e ele não se liberta da dor. A pessoa tem artrite reumatoide, uma coisa é a dor, outra coisa é a inflamação. A inflamação não tem não, mas a dor está lá. E tem gente que tem inflamação e não dói nada. A doença está destruindo o corpo, mas ela não sente dor. Mas a doença está lá, entendeu? Então a dor é algo à parte. E uma dor emocional é uma dor física. Significa quando a pessoa dá um feedback lá no... é duro. Vou dar feedback. Feedback mata o camarada. É igual dar uma porrada nele, um tapa na cara. Você não ia bater no rosto de ninguém. Mas a pessoa fala de um jeito que machuca. É igual bater uma dor física. Então o que são os motivadores que pode ser visto como ameaça ou recompensa? Perda de status. Não é? Nós vamos mudar aqui a hierarquia da empresa. Você que é diretor, você vai virar agora, esse cara aqui vai subir, acabou. Matou o camarada. Ele pode até ficar lá, mas a certeza, o que eu tenho que fazer mesmo? E você acaba de convir comigo que para um trabalhador do conhecimento é muito difícil muitas vezes. O que eu tenho que fazer? Qual que é meu trabalho? São 3 perguntas que eu faço. Qual que é o seu trabalho? Como ele é medido? E qual que é a sua meta? É isso? É difícil responder. O chefe não sabe responder isso. Qual o trabalho? Qual a métrica? Qual a meta? Autonomia. Por isso que, motivação 3.0, Daniel Pink, da autonomia é muito importante. Por isso que no Google, não é isso? 20%, os engenheiros do Google no nível tem um dia da semana para dedicar a um projeto pessoal. Dali nasceu a maioria das inovações do Google. O cara cuida de algo que ele se identifica, tem a ver com ele, uma vez por semana. As relações, claro, nós somos animais sociais. A qualidade das conexões humanas. Se tem um case que vale a pena ler, eu sempre digo isso, é a Southwest Airlines. A Southwest Airlines diz que o melhor negócio do mundo é um banco, não é isso? O primeiro negócio. O segundo melhor negócio é outro banco, né? Diz que o pior negócio do mundo é uma empresa aérea. Nunca deu lucro. A indústria nunca deu lucro. Ela dá prejuízo. Então, o tamanho do rombo da Gol, o tamanho do rombo da TAM, é tudo assim. Vai falar que é isso nos Estados Unidos também. A Southwest Airlines nunca deu prejuízo. Se você há de convir comigo que uma empresa numa indústria que só dá prejuízo, só teve lucro, você tem que olhar para ela, né? Você tem que olhar para ela. Num país onde você olhar para a perna da mulher, se você é um chefe, você olhou para a perna dela, e o olho masculino às vezes tem uma vida própria, não é isso? Você não olha por querer, é o olho que olhou, você não tem culpa. É o elefante, isso, o elefante, foi o elefante, né? A parte primitiva que olhou. Então, um país onde você pode ser processado por olhar a perna, Harold Cohen, presidente da Southwest Airlines, beija todos os funcionários por onde passa.
Tá, beija, parece que até que é latino, nem americano. Não tem nenhum processo. Qualidade das relações humanas. O livro chama-se Love, L-U-V, que é as iniciais dos valores deles, que tem a ver com amor. Muito bonito. Justiça. Ser justo. Né? Isso tem a ver com Jacques, é muito bonito. Porque Jacques, quando ele falava as hierarquias, os níveis, ele falava a diferença de salário que tinha de um nível para o outro, que era visto como justo. Por que o meu chefe tem que receber mais do que eu? Porque ele agrega a minha decisão complexidade. Certo? Terminando, agora terminando mesmo. Está terminando. Isso tudo do animal social, do neurônio espelho. O neurônio espelho é um neurônio que é o seguinte: se eu olhar para uma pessoa e eu entender a intenção do movimento dela, então a pessoa mexe o braço, eu tenho a impressão que ela vai estender a mão para mim, o meu cérebro aciona a minha mão, mesmo que ele esteja estendendo está do meu lado, por exemplo, vai cumprimentar alguém, eu olho, lá no meu cérebro é acionada a parte da mão para cumprimentá-lo. Se você é um lutador de judô e assiste um campeonato, no cérebro do judoca, ele está acionando os movimentos. Você não, porque você, como não lutador de judô, não entende a intenção do movimento, entendeu? Só para a gente demonstrar a importância para fechar. Por que reprimir a emoção não adianta? Qual o sorriso verdadeiro? Este ou este? O de cá. Porque o de cara sorri com os olhos, é isso? O músculo zigomático você não consegue contraí-lo conscientemente. Algumas pessoas sim. Como é que um ator sorri verdadeiro? Ele lembra de uma coisa engraçada. Ou o ator tem um movimento daqui. Igual tem pessoas que mexem a orelha. Quem mexe a orelha aqui? Olha lá, tem uma moça ali que mexe a orelha. É raro, ela mexe a orelha. Assim, ó. Não adianta você treinar. Não, ela é uma mutante, é uma ex-woman. Ela é uma ex-woman, não é isso? É raro, né? É raro, mas mexe a orelha. Da mesma forma, tem gente que consegue mexer esse músculo. Então, são bons atores. Políticos, você não sabe por que você gosta dele, mesmo o cara sendo desonesto, né? Porque ele ri com toda a sinceridade. Né? 3 coisas que você aprendeu aqui hoje, só para você pensar. Como isso vai ser colocado em prática? Você vai respirar fundo antes de tomar decisões importantes, não é isso? Vai dar comida, mandar o pessoal parar a cada 1h30 de reunião, levantar, vai ir no banheiro, caminhar, respirar, comer para poder o cérebro funcionar direito. Né? Que resultado você espera obter? E com quem você vai compartilhar as ideias? Porque 49% de tudo que você ouviu, você vai esquecer na primeira hora após sair daqui. Mas se você aprendeu com a intenção de compartilhar com alguém, você chega a reter mais de 80%. Financiamento. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado por esse encontro.